Senhor Jesus Cristo esteja conosco agora e sempre. Mais uma vez, uma alegria nos reunirmos nesta casa abençoada pelo Pai, para que possamos refletir em cima de todos os ensinamentos que são dedicados a cada um de nós, na expectativa de nos alinharmos e buscarmos as direções do nosso caminho, que muitas vezes nós nos perdemos, mas não só por nos perdermos. O mais importante é que algumas vezes nós nos deixamos seduzir e saímos do caminho. Consequentemente, é o momento que nós temos de sermos resgatados, para que cada um de nós possa se realinhar e acertar o direcionamento e aquilo que foi nos preparado para o processo de reencarnação de cada um de nós. O plano espiritual tem nos oferecido muitas informações para que possamos fazer este resgate. E um dos mais importantes para os nossos lares espíritas é o entendimento e o significado do que cada um de nós vem fazer aqui neste lar abençoado pelo Pai. A gente não vem aqui só para tirar uma casquinha do que é bom e do que é maravilhoso. Nós temos passe livre para estarmos nesse momento em comunicação com o plano espiritual. Quando nós estamos nesta reunião, nós estamos numa reunião mediúnica. Consequentemente, quem dirige esta reunião e o contato desta reunião é feito com o nosso espírito, através dos irmãos do plano espiritual. Então, o plano espiritual nos dá a oportunidade de nos reunirmos para conseguirmos reciclar a nossa vida, nos reorientar da nossa trajetória. Não que nos nossos lares não tenhamos as mesmas possibilidades, mas muitas vezes, quando os nossos lares são construídos, eles são construídos para que possamos resgatar situações vividas em encarnações anteriores com muita dificuldade. Muita dificuldade entre os pares, entre os que estão em conjunto. Consequentemente, é claro que os nossos lares foram construídos com personagens que tinham dificuldade. Ninguém veio aqui em férias. Nós viemos aqui crescer e resgatar o amor através da tentativa de crescimento que nós vamos investir no relacionamento com o outro. Isso só acontece quando nós temos uma estrutura de família. Nosso lar é chamado de família, onde a família nossa mora, onde nós construímos. Significa aquilo que o Pai nos dá, como pai, como mãe, para nos encontrarmos, resgatarmos as nossas dificuldades e, consequentemente, darmos oportunidades, principalmente àqueles que nós não fizemos bem. Vão nascer conosco, para que a gente possa ter essa superação. E só existe uma ferramenta que possa ser feita: a compreensão, a dedicação, a simplicidade e o sentimento de amor. Para isso nós aprendemos como deve ser feito numa história que nos foi contada há muitos anos, 2000 e tantos anos atrás. A história da construção da família cristã. A família cristã que anos se passaram. Nós já esquecemos coisas que aconteceram ontem. Mas a história da construção da família cristã, não sei explicar como socialmente, historicamente, antropologicamente, ela nunca se desfez. Quando nós contamos essa historinha para alguém muito novinho, ele já entende como se ele já conhecesse. Todo mundo sabe, não é por episódio do Natal. Todo mundo sabe que em algum momento de uma estrutura muito simples e sofrida, nasceu Jesus. Nasceu Jesus e nos ensinou o significado daquilo que nós viemos fazer. Portanto, nós não precisamos
de psicólogos, de orientadores, de psiquiatras e filósofos, para saber como alinhar a nossa vida e a nossa família. Nós só vamos recorrer quando nós nos perdemos dessa orientação principal. A história desta família é o nosso lar. Nós nos encontramos e lá nós nos dividimos com todo o apoio do plano espiritual. Nós somos apadrinhados pelo plano espiritual, individualmente. Em momento nenhum nós podemos dizer, fiquei só. Eu posso ter escolhido por ter me isolado, mas dizer que eu fiquei só é mentira. Por quê? Porque os nossos amparadores espirituais jamais nos deixam em qualquer situação, mesmo nas mais difíceis, nas mais sofridas. Hoje, nesta casa, nós temos grupos do plano espiritual, ainda bem que o meu irmão está ali para poder me garantir, grupo do plano espiritual que está aqui entre nós, tratando de pessoas que vieram buscar uma orientação sobre todo o sofrimento que está vivendo no seu lar, sobre como ajudar alguém que ama tanto e não consegue fazer nada por aquela pessoa, porque essa pessoa nos dá as costas. Nós viemos aqui buscar luz, viemos pedir isso, e aqueles que vieram pedir com o coração vão receber, porque neste momento mediúnico do processo, cada um está recebendo aquilo que veio buscar. Aqueles que vieram buscar a cura, ou aquilo que gostaria de ter, ou ganhar na loteria, não vai levar nada para casa. Mas aqueles que vieram buscar a possibilidade de força para se defender da sedução, do mal, da dificuldade, não só para si, mas para todos. Também temos um grupo de Maria de Nazaré trabalhando conosco. O grupo de Maria de Nazaré está aqui para confortar algumas pessoas que ainda têm o sofrimento do luto que não fez por alguém que perdeu há pouco tempo, que perdeu há muito tempo, ou que está prestes a perder. Todos nós, nesse momento, estamos sendo abraçados por estes irmãos. Por quê? Porque nós saímos do nosso lar em busca de um lar maior. O Pai nos deu o nosso lar para vivermos as nossas experiências. E disse, não tenha dificuldade. Quando tiver dificuldade, vocês vão encontrar lares que os acolherão, para que vocês possam tirar suas dúvidas, pedir sua ajuda e buscar o seu esclarecimento. Então, nosso lar em casa, pode ser uma casa muito chique, pode ser uma casa muito simplesinha. Quando eu disser que lá é um lar dirigido por Maria, cuja irmandade está com seu filho Jesus, eu tenho um lar totalmente integrado no plano espiritual maior. E quando eu tiver alguma dificuldade de lidar com situações desse lar, quantos lares abençoados e amadrinhados como este estão à disposição, com irmãos do plano inteiramente à disposição, para que cada um de nós possa chegar aqui, tirar a sua dúvida, encontrar um colo de conforto, segurança na sua fé, para continuar a sua trilha. E Jesus, eu quero pedir que vocês levem esta palavra, Hugo, a sua esposa, que trabalham com uma das coisas mais importantes que Maria de Nazaré está dimensionando para livrarmos os nossos pequenos da epidemia de suicídio e de depressão que vem ocorrendo, já sabido que iria acontecer, mas nesse momento já é transparente. Por isso nós da saúde já chamamos isso de uma epidemia de saúde mental. É a dificuldade de lidar com a própria vida. É a falta de segurança de lidar com aquilo que você tem alguma restrição, porque não aprendeu limites e não aprendeu a fé. Só se mata quem não tem fé. Eu busco a morte quando eu não acredito em mais nada. Eu não acredito em mim e não acredito em você.
e não acredito em Deus, e abro mão de todos aqueles que vêm me amparar. Então, hoje, entendendo essa epidemia, a nossa maior evolução está quando nós vamos corrigir o que tem nos levado a este estado. Não é uma praga que está acontecendo, é uma consequência. É uma consequência que já vem há muito tempo e ninguém está prestando atenção. Todos estão lavando as mãos, como Pilatos fez com Jesus. Vamos ver o que acontece. Não posso modificar o mundo. Meus filhos, eu já perdi a mão sobre eles. Quem perdeu a mão dos filhos é porque nunca deu a mão. Ninguém perde mão de filho. Filho precisa estar aqui. Eu preciso dizer a ele o que ele precisa. Eu sei o que ele precisa, porque o Pai me indicou comigo para que eu o preparasse para a vida. Se eu disser para ele, o que você quer comer hoje, meu lindinho? Batata frita? Não, não quero. Ah, mas eu quero um relógio. Não, não tenho dinheiro para comprar um relógio. Toma na sua cara. É todo dia pai e mãe com a cara inchada que apanhou de menino de 10 anos, 12 anos. É professor que representa a figura de autoridade que sai de casa para ensinar 40 crianças um mínimo de possibilidade de serem educados e sofrem todos os desacatos, porque não tem nenhum valor do que significa ensinar, porque em casa ninguém valorizou o ensinamento. Quando nas nossas casas nós terceirizamos a educação dos nossos filhos, no momento que eles estão em férias, eles não têm para quem solicitar. Eles não têm a professora, eles não têm o psicólogo, eles não têm o padre, eles não têm o médico e eles não têm ninguém. E eles vão se aconselhar com aqueles que estão na marginalidade, não no estado social marginal, mas na marginalidade de quem não tem vida própria, na marginalidade do que significa isolamento. Como se constrói a marginalidade? Com um grupo de jovens, normalmente adolescentes, que se encontram porque não tem outro caminho. É o único lugar que os acolhe. Não há um acolhimento de braço, mas deixam que eles permaneçam. Aí eles se dividem na sua amargura e no seu sofrimento, se anestesiando, não com um colo cristão, não com um abraço de um amigo, não com uma orientação de uma madrinha, mas escondendo todo o seu sofrimento e tua dor no álcool que evolui para a droga e que derruba e mata a pessoa. É assim que nós temos. Este, em algum momento, vai se matar. Se ele não se matar dando um tiro no ouvido, ele já está se matando. Porque quando ele tomou a primeira dose para aliviar a sua dor, o seu sofrimento, e deu certo, ele já deu o primeiro passo para um dia apagar qualquer tipo de sofrimento. E nós imaginamos que os nossos sofrimentos são apagados no momento exato da nossa morte. A dor é tão grande que ninguém está preocupado como vai estar do lado de lá. É um risco. Eu chamo de arriscadores compulsivos. Vamos para lá, quem sabe se lá não está melhor do que cá. Ninguém pode imaginar, numa vida tão sofrida, que ainda exista um lugar que ele vá se sentir mais sofrido. E aí, então Maria de Nazaré nos vem dizer que o que falta é evangelizarmos. Evangelizar significa ensinar as crianças, mas principalmente os adultos, que não conheceram o Evangelho, que não têm o significado cristão da vida, e eles não podem acolher o que as nossas crianças estão recebendo aqui, se elas chegarem em casa e não tiverem compatibilidade
com o comportamento aprendido. Aprender a ser cristão, para manter, é preciso viver num ambiente cristão. É preciso que todos falem a mesma linguagem. Eu não posso culpar nem julgar o filho de um bandido, porque nós admiramos os nossos pais desde que nós éramos pequenininhos. E os nossos pais nos dão a direção ética, nos dão a direção moral. E se eles são bandidos, os filhos aprendem a ser bandidos. Não porque querem ser bandidos, mas por seduzidos pelo amor e pelo respeito àquela figura que tem um comportamento marginal. Se eu tenho um comportamento cristão, ter comportamento cristão não é rezar Pai Nosso o dia inteiro, andar com um terço na mão. Ter um comportamento cristão é ter ações, atitudes cristãs. Quando eu tenho isso, eu não preciso de mais nada para que meu filho saiba como é que ele vai ter que ser quando crescer. Eu não preciso me preocupar. O pai que não passa todas as noites. Ontem, um amigo meu estava comigo conversando e um garotão, uns 16, 17 anos, chegou, pediu a bênção e beijou o rosto do meu amigo. Eu disse que maravilha, lembrei como eu fazia quando eu era pequeno. Aliás, era um exagero quando eu era pequeno, a gente tinha que pedir bênção para todo mundo. Benção, eu não fazia assim, mas minhas primas, meninas, tinham que fazer assim. Aí fazia assim, e a pessoa, benção, tia, quem quer que seja, aí a pessoa fazia assim, Deus abençoe minha filha. Eu achava isso uma humilhação. Pedir bênção já tá bom, não precisa fazer assim. Porque aquela danada nem era tão boa assim, mas eu era obrigado a pedir bênção para ela. E eu pedi bênção, meus amigos velhos, eu fiquei órfão com mais de 60 anos, imagine, meus amigos eram todos velhos, e eu dizia assim, oi, bom dia papai, sua bênção. Eles morriam de rir, dizia assim, você nasceu no fim do mato, não é possível, não existe isso mais na vida. Eu dizia, azar é de vocês. Quando ele fala para mim, Deus te abençoe, eu sei que o meu pai ou a minha mãe está falando de coração. Essa bênção eu não posso perder, né? Então eu nunca me recusei. Não quer dizer que eu fiquei melhor. Precisei de muitas vezes para não ficar pior do que eu ainda sou. Mas em todo caso, o que nós estamos percebendo é que quantos pais, eu pergunto, me trouxe para se tratar, já está na cocaína há 10 anos. E eu digo assim, quando ele começou? Doutor, levei um susto essa semana, quando aconteceu isso. Esta semana? Eu digo, mas como você só soube essa semana? Onde você mora? Sim, eu sou o pai dele. Moramos na mesma casa. Eu digo, com entradas independentes e lacradas, vocês não se veem. Como é que um garoto de 10 anos, há 10 anos, é usuário de droga e o pai caiu de costas quando descobriu? Quantas vezes esse pai foi dar um beijo de boa noite nesse seu filho? Quantas vezes esse pai desconfiou do jeitinho do pessoal que o seu filho saiu? Quantas vezes esse pai não prestou atenção que o garoto mudou de linguagem? Eu hoje no consultório, no hospital, as pessoas falam assim, mas o senhor é usuário de drogas? Eu digo, não, meu filho, por quê? Porque o senhor tem um vocabulário e eu aprendi com eles. É um vocabulário totalmente diferente. Não é o vocabulário daquele menino criado dentro de casa. É um dialeto que ele aprendeu entre os marginais para poder se identificar. E ele usa este argumento porque entre os marginais eles se sentem protegidos. Aquilo é uma mudança de comportamento e atitude para ser reconhecido e amparado.
ele já começa a pôr um capuz, ele já começa a andar de moletom de manga comprida, ele já começa a emagrecer, ele já começa a não ir mais para a escola, ele já começa a estar misturado em confusão, ele já começa a não falar mais com os pais e ser agressivos a qualquer pergunta, e come a geladeira inteira na madrugada quando chega de casa. Nossa, será que não dá para perceber que está acontecendo alguma coisa? Precisa levar 10 anos, foram 10 anos de pedido de ajuda a cada mudança que esse garoto fez, e não teve escuta, porque não teve alguém com um coração cristão que tivesse lá e dissesse: meu filho, onde você foi? Nós éramos, eu sou de família que bebe todo mundo, família de russo com italiano, com espanhol, eles só sabem dar risada alto, um brigar com o outro e tomar de tudo, desde cedo. Meu avô chuchava o pão no vinho e enfiava na nossa boca, a gente não sabia nem comer direito. Então, nós não temos problema com a bebida, porque a bebida foi dada para nós no controle do meu pai. Imagine nós que quando ficamos adolescentes, meu pai, se nós crescemos no meio da bebida, de noite nós íamos para o baile, ou para a festa, ou para qualquer lugar que fosse. Chegasse a hora que chegasse, todo mundo se escondia e ia para os quartos, porque sabia que tinha bebido, que tinha fumado, e que se meu pai ou minha mãe descobrisse, era um castigo do diabo, porque eles tinham dito: não vai beber e nem pensar em fumar. Resultado, às vezes a gente meio bêbado, abriu o olho acordado assim, e estava meu pai cheirando assim. A roupa que nós tínhamos tirado sempre era sequestrada, porque minha mãe virava todos os bolsos para ver se caía um pedacinho de cigarro. Nem existia maconha naquele tempo, nós nunca soubemos, enquanto criançotes, o que existia maconha. Só soubemos quando nós já éramos adultos. Então, nós nunca temos a oportunidade de surpreendê-los numa dificuldade nossa. Por quê? Porque eles assumiram o papel. Eles disseram para Deus: pode mandar quantos filhos eu tiver que criar, e vou criar. Hoje em dia o que a gente vê é uma troca de papel, é um jogo de empurra. Desculpa a minha sinceridade, mas é um jogo de empurra, que eu não sei mais quem é que tem que cuidar. Eu sei que a mulher pare, mas eu não sei mais quem cria, porque é o pai que troca a fralda, é a mãe que está com sono, é o pai que faz a mamadeira, é o pai que levanta, é o pai que leva a passear. Uma troca tão grande que as crianças não sabem mais o que é feminino e o que é masculino. Onde é que está? Por que teve filho? Cada um de nós tem o seu instinto para saber. E está criando por quê? Só para dizer para a sociedade, colocar no Facebook que fez aniversário? Eu vejo no Facebook pacientes meus que tentaram suicídio 3 vezes por abandono de pai e mãe, e agora se formou na faculdade com uma luta desse tamanho. E a foto principal é com a mãe e com o pai, que nunca estiveram na vida deles. São oportunistas de carona. Que coisa feia. Então a nossa consciência está estabelecida naquilo que nós vamos ensinar no Evangelho. Maria de Nazaré tem sido claro conosco. Ensine o Evangelho. As crianças e os pais vêm ao lar espírita para aprender o Evangelho, conhecer Jesus, aprender a bondade, aprender a história, o significado de pai e mãe, aprender os valores. Ninguém vem aqui para jogar, ninguém vem aqui para desenhar. Aos lares espíritas, de maneira geral,
não neste caso de noite e aqui, que eu tenho certeza que não acontece, mas como eu sou palestrante de muitas casas, as casas que têm eventos com crianças de dia, não tem o mínimo de respeito para o significado daquele evento, porque os pais, a mãe principalmente, joga a criança lá dentro e vai esticar o cabelo ali na frente. Não trouxe a criança para ser evangelizada, ela depositou para ter mais folga, e ela sempre chega atrasada, e a criança demonstra que ela nunca tem a mãe no momento em que ela precisa, sempre ela tem que esperar muito. É porque a moça queimou o cabelo, é porque a tinta não deu certo, é porque foi no shopping e tinha muita gente, mas estar ali esperando a criança terminar uma ação de aprendizado para abraçar e dizer que bom que você aprendeu, elas não têm nem noção do que foi dado. Então, o que nós temos que ter claro, Maria de Nazaré nos orienta com a sua corrente. Evangelizar é o primeiro estágio da mudança. Quem conhece Jesus nos seus comportamentos não age como animal, porque todos os exemplos de Jesus são de compreensão e de harmonia. Esse é o primeiro. Serve para todos. Evangelização não é infantil. Evangelização é de quem não conhece o Evangelho de Jesus. Não é para aprender nada, só isso. Não é para aprender a fazer torta, não é para aprender a fazer desenho, não é para trabalhar e ter certeza do que é a conduta cristã. A segunda coisa que Bezerra de Menezes diz, quase nada dá tempo de compreendermos, mas nós precisamos aprender uma palavra que sua ação seja com profundidade, para todos nós. Ela é uma palavra que todo mundo conhece, mas não faz uso dela no sentido principal, que é a bondade. Tão simples, né? Todo mundo sabe o que é bondade. A bondade não é aquilo que a gente dá para o outro que nos está sobrando, mas a gente dá para o outro aquilo que a gente tem e o outro está precisando. A gente dá para o outro muito mais, ensinando-o a conseguir, do que dando naquilo que ele precisa na sua emergência. Então, a bondade não significa ser aquele sujeito que está sempre distribuindo alguma coisa. Claro que com muita fotografia e no Facebook. É Páscoa, compra meia dúzia de ovinhos de Páscoa e sai com 3 fotógrafos para poder colocar. Isso não é bondade. Isso é mau uso do significado da bondade. Então o Dr. Bezerra de Menezes e sua corrente diz: ensinem e faça o exercício de promover a bondade. Quem fizer a bondade não precisa conhecer muita teoria, já está fazendo tudo. Ah, mas eu preciso ainda entender a filosofia do cristianismo, eu preciso entender a filosofia do espiritismo. Não, você não precisa aprender nada. Você só aprendendo a usar a bondade, você já está fazendo essas e todas as outras filosofias que dizem para um sujeito ser idôneo. Então, evangelizar e ensinar a bondade é só o que nós precisamos. Fora disso, nós estamos empurrando com a barriga seriamente, em momentos de consciência de que nós estamos vivendo uma condição que na nossa lembrança nós achávamos que nós não iríamos ver, e nós estamos vendo. Eu não estou, como as correntes maiores, não estamos sendo pessimistas, estão sendo justos e nos orientando, com toda franqueza e sinceridade. Por quê? Porque reconhecem que nós, a qualquer momento, podemos buscar as nossas correções. Ninguém nasceu aqui para outra coisa. Ninguém nasceu aqui
com a expectativa de se tornar Jesus Cristo no final dos seus 100 anos de idade. É impossível, porque nós vivemos em expiação e provas, e nos foi dado apenas aquilo que nós tínhamos capacidade para superar nesta encarnação. O restante, que deve ser muito ainda, está lá guardadinho para as próximas. E o dia que nós tivermos às vésperas de nos tornarmos no padrão de Jesus Cristo, nós não precisaremos reencarnar aqui, disso podem ter certeza. Os que são melhores do que nós, que estão em evolução, estão aqui como trabalhadores. Ou seja, também ainda não chegaram no nível, no padrão e no status da maioridade de Jesus Cristo. Todos os que estão melhores que nós, um dia alguém deu-lhe a mão. Hoje eles estão nos dando a mão e esperando que façamos a mesma coisa. Se nós sabemos alguma coisa, é porque alguém nos ensinou. Se alguém nos ensinou, nós temos obrigação de retribuir com alguém que não sabe aquilo que nós tivemos a oportunidade de aprender. Então, estabelecer toda essa referência do movimento espírita consciente. E agora nós vamos viver momentos, já estamos vivendo momentos de grandes conflitos, colocando-se uns com os outros. O Papa hoje da Igreja Católica é alvo de críticas políticas por conta de comportamentos. Quem critica o Papa não tem o que fazer, porque quem tem o que fazer não fica escutando historinha dos outros. E busca o seu crescimento, não criticar a fragilidade ou a dificuldade do outro. E aí vem a nossa terceira orientação de Bezerra de Menezes, com muita importância. Até pouco tempo atrás, nós espíritas éramos reconhecidos do externo numa crítica maior. Poucos de nós se declaravam espíritas, igual como poucos cristãos se declaravam cristãos. Olha que como as coisas se repetem, entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Os cristãos se escondiam, os judeus se escondiam, todos tinham que negar a sua crença e a sua identidade, porque alguém se dizia superior. Eu sou psicólogo espírita da Fundação da Abrap, faz tanto tempo que eu nem sei quando foi. A primeira reunião que eu fui, eu disse assim para minha amiga e para o meu amigo, nossos 3 colegas, fomos lá para ver o que estava acontecendo, para espiar de longe, para não sermos identificados. A vida já estava dura de paciente. Se a gente fosse queimado naquela época, aí que nós íamos, era 3 famílias para morrer de fome. Quando nós entramos na Federação Espírita de São Paulo, nem estava toda pronta, mas um auditório imenso, uma das moças organizadoras disse: queridos, vocês chegaram, mas uma pena, não vou poder receber vocês como vocês merecem. Eu, ai meu Deus do céu, ela ainda está sendo gentil, eu não vou poder nem largar ela falando sozinha. Ela disse assim: como vocês podem ver, está lotado, não tinha lugar nem para enxergar o piso, de tanto psicólogo e convidados que tinham no salão. Ela disse: mas com a graça de Deus, um irmão nos trouxe um telão e vamos projetar simultaneamente no salão de cima. Eu falei: graças a Deus, agora a gente fica num salãozinho lá escondido, ninguém vai ver a gente, não sabemos o que vai acontecer. Quando nós fomos lá em cima, o salão de cima era igualzinho de baixo, em tamanho, e estava lotado igual. E nós então conseguimos, na bondade, nós 3, 2 cadeiras como essas. Tivemos que nos sentar, porque eu sou alto, o Antônio era maior do que eu, e a Antônia era do meu tamanho. Não tinha como a gente falar assim: não, tá bom aqui. Nós fomos obrigados a sentar. Eu, dessa largurinha, peguei só um cantinho da cadeira.
O Antônio, desta largurinha, pegou só um cantinho da cadeira. E a Antônia, desta largura, pegou as duas cadeiras. E aí nós ficamos horas. Nem sentimos a nossa perna dormir, porque nós estávamos tanto embevecidos com o que estava dizendo. Aquilo que estava dizendo era tanto que nós acreditávamos, mas nós achávamos que só nós achávamos. E aí então o que acabou acontecendo, daquele dia em diante, nunca mais nós precisamos nos esconder. Os nossos conselhos nos autorizaram, inclusive, a colocar na nossa identificação fulano de tal, psicólogo espírita. Porque nós podíamos ouvir que o sujeito fosse católico. Nós podíamos dizer que éramos católicos, mas não podíamos nos identificar como espírita. Então, isso já deixou de perseguir as bruxas, coitados dos espíritos. Então, Dr. Bezerra de Menezes diz assim: hoje, as casas espíritas, os lares, estão seduzidos de tal forma que eles não estão mais agredindo de fora para dentro, porque são muitos que aprenderam o bem nos lares. É difícil dizer aquele lar não é bom, aquele lar é ruim, ou aquele lar não, porque em nenhum lar se ensina nada que não seja bom. Então, nós temos o reconhecimento, porém, então, hoje, nós temos a dificuldade de estabelecer o rigor da força do nosso lar entre os que estão dentro. Então, hoje, a dificuldade está em manter de dentro para dentro, sempre sendo seduzidos, sempre criando um conflito, sempre batendo na vaidade, sempre batendo na hierarquia e na superioridade, quando todos nós somos trabalhadores que devemos ajoelhar diante de cada um daqueles, que em gratidão àquilo que hoje nós temos oportunidade de falar. Nós hoje podemos dizer que nós fazemos parte de um grupo que tem amor a Jesus, um grupo que sai de casa em busca de melhorar para oferecer o que tem de melhor para o outro. Isso é cristão. Então, somos nós que deveremos ser tirados do caminho. Portanto, é essa dificuldade que nós estamos vivendo, casas e casas e casas e casas, em conflito. E aí sabe o que a gente acaba ouvindo? Quando vem nos dizer: ih, você não tem ideia, Celso, aquela casa lá está maior confusão lá dentro, o fulano com fulano, aí cresce aquilo, e você vê uma alegria dentro das pessoas, porque esta alegria tem um significado assim: aquele lar harmônico está se deteriorando, ele está igual à minha vida, que eu não consigo tratar a minha vida com paz, está sempre deteriorada. Então me faz bem saber que o outro também vive a mesma dificuldade que eu. Para mim diminui a minha frustração. E aí nós temos hoje uma grande intensidade disso. Então, Dr. Bezerra de Menezes, para encerrar, nos diz assim: traga qualquer assunto na casa abençoada e lide este assunto como se estivesse lidando com Jesus. Todo mundo tem o direito de não saber. Todo mundo tem o direito de dizer que fez errado. Mas todo mundo tem o direito de saber como é o certo. Muitas vezes nós ensinamos o certo, mas nós não fazemos. E mesmo assim nós somos respeitados. Eu ensino e trabalho com pacientes que por conta de um diabetes, que por conta de uma hipertensão, precisam emagrecer. Eu ensino, exijo, e tenho vergonha que eu não consigo emagrecer. Mas eu sei por quê. Porque eles cumprem tudo o que lhes é dado. E eu não cumpro nada. Vou sair daqui e vou comer uma coxinha.
Ele falou que a coxinha não engorda. Eu aproveito essa dica e como, e a culpa é dele. Tão cômodo na vida da gente, se a gente pensar, a gente faz isso o dia inteiro. Ah, mas isso foi o padre que falou. Ah, mas isso foi aquela... Nossa, aquela pessoa tão importante falou isso. As pessoas copiam tudo que sai na televisão. Basta uma pessoa lá chegar cheia de conversa. Por exemplo, o Hugo, quando fala para ele, vai fazer uma palestra daquilo que você conhece de Jesus, e ele não só conhece, como ele tem a prática. Ele diz, ah, mas eu sou tímido. Manda ele vender o projeto dele, vai ter fila de neguinho comprando o ingresso lá fora. Onde está o medo? O medo está em se descobrir que ele é um bom sujeito. Eu tenho uma amiga que diz assim, ela vai comigo a todos os lugares. Discute, ela além de ser psicóloga, ela fez filosofia também. É uma pessoa fantástica, lê muito e tudo. E eu digo, mas minha amiga, você é mais espírita do que eu. E ela diz assim, isso é sua opinião. E eu digo, mas venha conosco, se integre. Tanta gente precisando da sua orientação, ela diz, eu não vou. Por quê? Enquanto eu não fizer parte, eu posso alegar a minha ignorância. O dia que eu fizer parte, eu não vou poder fazer todas as coisas erradas que eu gosto de fazer. Né, Paulinho? Então, o que nós temos que entender é que quando nós temos o endereço, imagina, eu tenho paciente que diz assim, estou deprimido, tenho problema social, estou em depressão total, por quê? Porque eu não tenho ninguém para tomar um café, eu não tenho ninguém para convidar para sair, ninguém me convida. Pode imaginar o que significa ser um convidado de Maria Modesta? E ter livre acesso? E vir quantas vezes quiser, e levá-la para casa em todas as orientações que você precisar. Então você não pode alegar absolutamente nada. Não pode alegar que a vida está difícil, que a vida deixa de estar difícil. Ela sempre estará difícil, por quê? Porque nós precisamos superar as nossas dificuldades. Se nós não tivermos dificuldade, nós não teremos superação. Se nós não tivermos superação, nós não temos por que reencarnarmos. Aqui nós não viemos para fazer passeio. Apesar que falaram que é um lugar que vai ter parece que é lindo. Ele é o Hugo que falou. Ele é profissional de marketing. Nem sei se é. Lindo. Olha, nós podemos ver tudo isso que é bonito. Mas isso não significa absolutamente nada para nós. É a oportunidade que nós temos de o tempo todo estar contemplando o belo e buscando a beleza dentro de nós. A beleza não é física. Se fosse física, eu já tinha fugido do mundo, porque já teriam atirado pedra em mim. Mas não tem importância. Quem tem esta beleza se sente como e atrai como. E não precisa viver da modéstia, nem da simplicidade do outro. Então, vamos aproveitar que há, neste momento, toda uma posição do plano espiritual, abençoando umas crianças que tem por aqui, que passaram o tempo todo com a corrente de Maria de Nazaré sobre suas cabeças e levarão para suas casas algum tratamento que eu não tenho a menor ideia do que seja, mas que vai levar uma paz no coração de cada um. São merecedores daquilo que aqui vieram buscar. Parabéns aos pais que trouxeram, porque as crianças não merecem fazer. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa dar a cada um de nós aquilo que nós estamos aqui recebendo, aquilo que nós viemos aqui buscar. E eu vou pedir, então, não sei se o plano já está fazendo o encerramento, nós vamos fazer o passe coletivo. Então eu vou pedir rapidinho para os nossos irmãos de apoio, de energia para o passe.
e os nossos irmãos que estão aqui, que já possam irem se organizando para receber tanta luz como as correntes maiores do plano estão nos mandando neste momento. Não sei se começou mais cedo, mas eles estão fechando a questão. Eu vou pedir ao irmão que está lá no último do lado direito, que vá lá naquela última janela, por favor, meu filho. Isso. Tem uma entrada de luz de fora, e isso, pronto, já chegou no lugar certinho. Então, vamos então todos dividindo essa energia que será enviada para cima deste lar. E será dividida com os nossos irmãos que estarão resgatando aqueles que estão perdidos no escuro e vieram aqui nesta casa, a partir da luz que está sendo emanada, e serão tratados e resgatados no plano maior. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos dê a oportunidade de estarmos outras vezes vinculados a esta família cristã, com os nossos irmãos do plano espiritual, e que cada um agradeça aqueles irmãos que muitas vezes foram de nossa família, muito próximos de cada um de nós, e durante esse serviço puderam vir do plano maior para nos dar um abraço, demonstrando a sua saudade e também a sua solidariedade naquilo que cada um de nós está passando. As correntes maiores de Bezerra de Menezes, a corrente maior de Maria de Nazaré, toda a bênção e a proteção de nossa madrinha Maria Modesto Cravo e sua corrente de educação, que possa nos dar a oportunidade de termos aqui aprendido, refletido, e que possamos levar para os nossos lares, junto àqueles que não tiveram a mesma sorte e a mesma oportunidade de aqui estarem, aquilo que nós estamos levando nos nossos corações. Luz, o entendimento do Evangelho, entendimento e significado da bondade, e estarmos nos integrando como família, nos protegendo entre si e nos defendendo daquilo que estão tentando nos seduzir e modificar as nossas trilhas e o nosso caminho. Que Maria de Nazaré, na sua infinita bondade, tenha abraçado cada um dos nossos irmãos, que aqui vieram com um coração de muito sofrimento, buscando paz e buscando energia para enfrentar. E a corrente de Bezerra de Menezes, que hoje vai estar protegendo e amparando e dando continuidade aos tratamentos. Aqueles que sofrem de mal físico, que têm as dores, ou por aqueles que vieram aqui pedir os cuidados dos seus entes queridos, que ficaram em seus lares com suas doenças e com o seu sofrimento. Que todos os nossos irmãos do plano espiritual possam nos dar o apoio e a oportunidade de, quando estivermos nos nossos lares, que façamos o Evangelho no lar, na leitura e na abertura do nosso coração, e sermos assistidos pelo plano maior da mesma forma que somos assistidos nesta casa abençoada pelo Pai. Que cada um de nós, ao retornar para a sua casa, leve toda essa energia que nós estamos recebendo, para que possamos dividir com aqueles que no nosso caminho possamos encontrar. Aos nossos irmãos que estão abandonados, que não têm nem noção do significado disso que nós estamos trazendo, que perderam toda a fonte e a fé, que estão nos hospitais psiquiátricos, que estão nos lugares abandonados, que estão em todas as situações de risco, mas principalmente em toda a situação de dependência, que a nossa luz e as mãos de Bezerra de Menezes chegue a cada grupo desses e individualmente abençoe e dê uma diretriz e um caminho para que todos consigam buscar aquilo que nesta reencarnação vieram com a oportunidade de fazer, mas por alguma situação não conseguiram continuar. Que Jesus, na sua infinita bondade, como nosso irmão maior, vamos devolver toda essa luz que nós estamos recebendo, projetada neste momento, em uma chuva de pratas que nós estamos percebendo e recebendo dentro desta sala abençoada. Vamos pedir aos nossos irmãos que fortaleçam essa luz, que é a luz do passe que cada um está recebendo, e ela vai ser reciclada para o superior deste lar, para que os nossos socorristas do plano maior as divida para aqueles que estão necessitados.
E neste mesmo momento que somos glorificados com essa bênção, os nossos irmãos do plano escuro estão sendo resgatados pela luz, pelo grupo de socorristas. Que Jesus os abençoe e dê o caminho de volta dentro dessa luz de muito amor e de muita paz. E que esse passe que nós estamos recebendo, que é o complemento daquilo que nós recebemos durante todo esse serviço mediúnico, que esses nossos irmãos prepararam esta casa e a mantêm preparada com proteção de que não haja sedução, mesmo nos momentos em que ela esteja vazia. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos dê o calor de sua mão, nos pegue e nos dê a continuidade da nossa vida, para que a gente possa, dentro desta luz, dirigirmos os nossos próximos passos e reorganizarmos dentro do nosso caminho e da nossa trilha de desenvolvimento para o nosso espírito. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que receba o nosso agradecimento, que todos os nossos irmãos do plano espiritual abençoe a todos nós aqui presentes, mas em referência a todos os trabalhadores deste lar, que mantém esta casa no brilho da luz, na proteção e no foco que Jesus tem nos ensinado e tem nos atribuído. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe hoje, amanhã e sempre, em todos os nossos momentos de alegria e de tristeza, mas sempre que estivermos com a nossa fé. Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.